Oi, povo. É o seguinte, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo gravar para quem está interessado aí no ingresso na carreira diplomática, tá bom? E a gente vai começar falando de direito internacional, tá bom? O meu plano de curso é o edital do ano passado, tá bom? E eu pretendo fechar o edital aqui, o conteúdo programático de direito internacional público, né, o famoso DIP, e seguir adiante. A gente vai para a política internacional, eu pretendo também abordar direito interno, e português e inglês, meu amigo, e francês, aí eu vou ter que ver. Eu estou pensando em fazer gravações para a terceira fase, tá bom? Por quê? Porque já tem tanta coisa de português aí na internet que eu acho irrelevante. Então, falar sobre redação aí na segunda, terceira fase, tudo bem, né? Falar aqui de inglês, eu não quero também dar aula sobre aquele inglês básico e tal. Talvez alguma coisa de interpretação, leitura e interpretação de inglês e francês. Mas eu pretendo falar sobre versões, resumos em inglês e francês, tá bom? Mas, enfim, a gente vai procurar uma dinâmica aí, fazer um treino aí de versões em inglês e francês para a segunda e terceira fase de carreira diplomática, tá bom? E eu pretendo focar mais aqui no direito internacional, aqui aí política internacional, direito interno e discutir alguns tópicos de história, tá bom? E é isso, vamos adiante, pessoal. Aqui, ó, eu fiz aqui um roteirozinho aqui, ó. Isso aqui nem precisava, né? Pronto. Então, uma apresentação do tema. Vamos lá. É o seguinte, pessoal, desde os tempos remotos, aí desde os tempos antigos, né, sempre se procurou conceder para os emissários, né, para os agentes, representantes de governos estrangeiros, que iam fazer alguma mediação aí num conflito, que ele se resguardasse de algumas garantias, né, porque quem é que vai colocar o seu na reta aí, né, se tacar no meio de uma guerra para tentar pacificar, intermediar o conflito e acaba, né, levando uma bala e morrendo. Então ele tinha que se resguardar, né, de algumas garantias. E ao longo do tempo, né, com base em normas costumeiras, né, o famoso direito consuetudinário, com base nessas normas dos costumes, foram ao longo dos séculos se consolidando aí, né? Os estados buscaram garantir um conjunto mínimo de prerrogativas. E já no segunda metade aí do século XX, né, mais especificamente da década de 60, aconteceu aqui um marco importante, que foram as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares. Eles buscam o quê? Qual é o objetivo dessas convenções? É definir um rol mínimo de prerrogativas desses agentes diplomáticos e consulares. Pessoal, qual a diferença? Inicialmente cabe aqui falar da diferença entre agentes diplomáticos e consulares, tá? Os diplomáticos, eles representam Estado, interesses dos estados. Já os agentes consulares é CPF e CNPJ, ou seja, interesses particulares. Aqui, pessoal, me lembra muito aqueles filmes de ação, né? De espionagem, que o cara se mete numa confusão lá no país onde ele está, no estrangeiro, né? E aí ele acaba procurando, ele tenta fugir dos bandidos e chegar até o consulado, né? Até a embaixada, né? Até a embaixada para tentar se proteger em busca de proteção ali e tal. Então, esses cargos aqui, eles são o quê, ó? Eles são privativos de brasileiros natos, tá bom, gente? Isso aqui está no artigo 12 da CF, da Lei Maior, tá? E, então, seguindo aí, ó, quando eles são destacados para uma missão, tá? Essas missões podem ser de dois tipos, tá? Elas podem ser missões, deixa eu olhar. Elas podem ser missões temporárias ou permanentes. As permanentes são as embaixadas, consulados, escritórios brasileiros que estão lá no país, né? Lá tem um prédio físico, eles ficam lá. Não tem assim uma missão, digamos, que ele vai cumprir e voltar. Já nos temporários, não. Temporário é o seguinte: missão dada, missão cumprida, volta para o país de origem, tá bom? Então, essas missões são desses dois tipos aí, tranquilo. E o que são as credenciais? Bom, aqui sobre essas credenciais aqui, pessoal, é o seguinte: quando
os embaixadores, né, chegam lá no país para o qual foram designados, né, para desempenhar suas atribuições, então eles devem entregar para o governo local as suas credenciais, tá? E esse procedimento ele é chamado de acreditação. Por meio dessa acreditação é que o chefe da missão diplomática ele vai ter reconhecidas as suas prerrogativas, tá bom? Estatais e de representação. Já aqui no Brasil, quando um agente estrangeiro chega aqui, ele será acreditado pelo presidente da República, só ele pode fazer isso, tá? E esses agentes, eles possuem prerrogativa de foro. O que é essa prerrogativa de foro, né, gente? Então, ele não pode ser assim, como é que eu posso dizer? Prerrogativa de foro, pessoal, quer dizer que ele não vai ser julgado por qualquer órgão jurisdicional, tá bom? Ele vai ser julgado, por exemplo, pelo STF, pelo Supremo Tribunal. E então, aqui, deixa eu ver, eu estava falando sobre... Sim, tudo bem. Pessoal, eles possuem também imunidades diplomáticas, tá? Que foram o quê? Foram concedidas, né? Foram conferidas, melhor dizendo, pela Convenção de Viena. Então, deixa eu colocar aqui, ó, Convenção de Viena, com V maiúsculo, Convenção de Viena, 1961, foi isso que a gente viu? Foi criado a Convenção de Viena para os agentes diplomáticos, tá aqui, ó, sobre relações diplomáticas. Vamos aqui. Quais foram essas prerrogativas, tanto para essas garantias, melhor dizendo, tanto para os diplomatas e se estendem também, vou colocar assim, ó, para diplomatas, eita teclado ruim, peraí pessoal, para diplomatas e seus familiares. Elas se estendem também para os, botar aqui, garantias, tá? Garantias. Tópico importante esse, hein, povo? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vou colocar assim. A imunidade civil e penal. Que mais? Inviolabilidade. Deixa eu ver se eu consigo digitar essa palavra difícil. Inviolabilidade física, imunidade tributária e imunidade processual. Nós vamos falar sobre cada uma delas separadamente, tá bom, povo? Olha só. Vou botar aqui assim, impede-os, só para ir adiantando, impede-os de prestar depoimento de forma compulsória. De forma, não é obrigado, ninguém pode obrigá-lo, debaixo de vara, aí prestar o depoimento. Vamos ver cada um deles separadamente, tá bom? Deixa eu olhar o tempo aqui. Pronto, ainda dá para falar mais sobre pelo menos os itens A e B. Bom, gente, isso aqui, essas imunidades, não é que esteja dando um privilégio para o cara, não é isso não. Elas decorrem de um princípio que impede a jurisdição entre estados, tá? Então, isso é um reflexo do conceito da igualdade soberana, tá, gente? Veja só, essas imunidades aqui, um Estado, ele não pode, por exemplo, ele não pode... Então, chega aqui um agente francês aqui, por exemplo, um agente diplomático, e ele não deve, ele comete algum crime aqui, digamos, ele não deve ser julgado aqui pelas leis brasileiras, tá? Então, existe aqui porque ele representa a França, no caso, esse diplomata. Então, isso é um reflexo da igualdade soberana, tá bom? Um Estado ele não pode exercer a jurisdição sobre os representantes diplomáticos de outro, tá bom? Então, o direito do país no qual esse funcionário está, esse francês, esse diplomata francês está exercendo as suas atividades aqui no Brasil, não pode alcançar esse agente, tá bom?
tanto na esfera civil quanto na esfera penal. É este caso aqui, ó. Tá? Então, como é que faz então, professor? Então, esse aqui a gente acabou de ver, né? Então, veja que imunidade penal, pessoal, é diferente da impunidade. Não é disso que se trata, não é que ele vai ficar impune por um crime cometido, mas apenas que ele vai responder por esse crime conforme as leis lá da França, tá? E não nos termos da nossa legislação aqui, tá bom? É isso. E essa garantia, galera, é para qualquer tipo de crime, relacionado ou não ao exercício da diplomacia, tá? Teve um caso aí uma vez aí de um diplomata, não sei se era turco, faz um tempinho já, ele estava no hotel lá, né, e ele foi para a piscina e estava tocando nas partes íntimas de algumas meninas de 12, 14 anos lá na piscina e foi denunciado e tal, mas não pôde, né, ser preso aqui no Brasil e tal, ser detido. Enfim, não sei como é que ficou o desenrolar disso daí, mas houve esse caso, né? E então, ele não pode ser condenado, julgado aqui no Brasil pelas leis brasileiras, tá? E sim pelas leis do país de origem deste agente diplomático, tá bom? Mas a polícia local, ela pode sim, a polícia local ela tem competência, gente, para investigar, tá? Até porque essa investigação vai servir para subsidiar o processo que ele vai responder lá no país de origem dele, do infrator, tá bom? E os agentes diplomáticos e consulares, eles devem observar também as normas e os regulamentos internos de cada estado, tá? Por exemplo, a lei de trânsito, as regras da classificação etária em shows e espetáculos, etc. Então, ele tem que respeitar as normas do país onde ele está, tá? E essas mesmas, como é que eu posso dizer, essas imunidades aqui, essas prerrogativas, elas também, pessoal, são extensivas para o pessoal efetivo das organizações internacionais localizadas nos territórios dos diversos países que assinaram a Convenção de Viena, tá bom? Vamos ver aqui como é que está o nosso tempo. Bom, falaremos então sobre a inviolabilidade física, tá? A garantia da inviolabilidade física no próximo vídeo, tá bom? Até lá!